Imagine abrir os olhos e perceber que você não está mais em 2026. Não existem carros, não existem aviões, não existe eletricidade, não existe internet. O calor é sufocante, a areia entra nos seus olhos. Você sente o cheiro da terra molhada misturado ao suor de milhares de pessoas. Ao longe, um rio gigantesco corta o deserto. O Nilo. Você olha para o horizonte e percebe algo estranho. As grandes pirâmides, simplesmente, não existem. No lugar delas, há apenas um enorme terreno nivelado. Centenas de homens carregam cordas. Outros marcam o chão com estacas. Sacerdotes observam o céu. Engenheiros medem cuidadosamente cada distância. Então você entende. Você acabou de chegar ao dia em que começou uma das maiores obras da história da humanidade, a construção da Grande Pirâmide de Gizé. E é aí que surge uma pergunta assustadora. Se você realmente estivesse ali, o que aconteceria? Você sobreviveria? Ou mudaria a história para sempre? Durante milhares de anos, as pirâmides desafiaram cientistas, arqueólogos e historiadores. Como um povo que viveu há mais de 4.500 anos conseguiu erguer monumentos que continuam de pé até hoje? Como blocos de pedra com dezenas de toneladas foram transportados? Como conseguiram um alinhamento quase perfeito com os pontos cardeais? E, principalmente, como era o primeiro dia dessa construção? Hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo. Tudo o que você verá é baseado no conhecimento histórico atual, combinado com uma experiência imaginária. Você não será apenas um observador, você estará lá, sentindo, respirando, vivendo cada segundo. Então, respire fundo, porque nossa viagem acaba de começar. O primeiro impacto é o silêncio. Não existe barulho de motores, nem buzinas, nem celulares tocando. O som é completamente diferente. Você escuta o vento atravessando o deserto, os pássaros sobrevoando o Nilo, pessoas conversando em uma língua que você nunca ouviu, madeira batendo contra pedra, martelos de cobre, cordas sendo puxadas e milhares de passos sobre a areia. O calor é quase insuportável. Mesmo pela manhã, a temperatura parece ultrapassar facilmente os 40 graus. Você tenta caminhar, mas percebe que a areia exige muito mais esforço do que imaginava. Então você olha para o horizonte e vê uma cidade completamente diferente do que imaginava. Não existe um mar de construções de pedra. A maior parte das casas é feita de tijolos de barro seco, telhados de palha, ruas estreitas, animais andando livremente, crianças brincando, mulheres carregando água, mercadores vendendo pão, peixe e cerveja. Tudo parece incrivelmente vivo, muito diferente daquela imagem estática que vemos nos livros de história. O Egito não parece um museu, parece um país em pleno funcionamento. Enquanto você observa a movimentação, uma multidão começa a caminhar em direção ao Planalto. Você decide seguir aquelas pessoas. Após alguns minutos, chega ao local onde, um dia, existirá a Grande Pirâmide. Mas agora, há apenas uma enorme plataforma de pedra cuidadosamente nivelada. Homens esticam cordas. Outros usam instrumentos simples para medir ângulos. Você percebe algo impressionante. Eles não estão trabalhando aleatoriamente. Existe organização. Cada grupo sabe exatamente o que fazer. Os supervisores caminham entre as equipes dando ordens. Escribas registram tudo em papiros. Engenheiros discutem medidas. Sacerdotes fazem cerimônias religiosas. Para os egípcios, aquela construção não era apenas uma obra. Era uma missão sagrada. Eles acreditavam que o faraó era um intermediário entre os deuses e os homens. Sua tumba precisava durar pela eternidade. Cada pedra colocada ali tinha um significado espiritual. Não era apenas engenharia. Era religião. Era política. Era poder. Você acompanha um grupo de trabalhadores. Eles estão cercando o enorme bloco de calcário. O peso é absurdo. Talvez 2, 3 ou até mais toneladas. Você pensa imediatamente, como eles vão levantar isso? Mas ninguém tenta erguer a pedra. Eles fazem algo muito mais inteligente. Colocam o bloco sobre um trenó de madeira. Depois, dezenas de homens seguram cordas grossas. Outro grupo joga água na areia à frente do trenó. Você fica confuso, mas logo entende. A água reduz o atrito. O trenó desliza com muito mais facilidade. Centenas de pessoas trabalham em perfeita sincronia.
Um supervisor bate um bastão no chão marcando o ritmo. Todos puxam juntos. 1, 2, 3. O bloco começa a se mover. Lentamente. Muito lentamente. Mas se move. Você percebe que o verdadeiro segredo não era força sobre-humana, era organização, era planejamento, era trabalho coletivo. Talvez a maior surpresa da viagem aconteça agora. Você sempre ouviu dizer que as pirâmides foram construídas por escravos, mas olhando ao redor, isso não parece verdade. Você vê trabalhadores descansando, recebendo comida, recebendo água, médicos tratando pessoas machucadas. Alguns até riem enquanto conversam. Hoje, muitos arqueólogos acreditam que boa parte desses trabalhadores era formada por camponeses recrutados durante as cheias do Nilo. Na época das inundações, grande parte das plantações ficava submersa. Sem poder cultivar a terra, milhares de pessoas trabalhavam nas obras do faraó. Em troca, recebiam alimento, abrigo e prestígio. Não era uma tarefa fácil, muito pelo contrário. Era extremamente pesada, mas provavelmente não era o cenário mostrado em muitos filmes. Você começa a perceber que várias das coisas que aprendemos sobre o Egito são simplificações. A realidade era muito mais complexa. De repente, todas as conversas param. Os trabalhadores se ajoelham. Os sacerdotes abaixam a cabeça. Um cortejo se aproxima lentamente. Guardas armados, portadores de estandartes, sacerdotes vestidos de branco. No centro, um homem usando uma coroa dourada. É o faraó. Você sente um arrepio. Está diante de um dos homens mais poderosos da história antiga. Para aquelas pessoas, ele não era apenas um rei. Era considerado um ser divino. Sua simples presença mudava completamente o ambiente. Ninguém ousava olhar diretamente para ele. O faraó observa o terreno, conversa com os arquitetos, faz um gesto de aprovação, e naquele instante, milhares de trabalhadores voltam a se mover. A construção da pirâmide havia começado oficialmente, sem que eles soubessem. Você era a única pessoa ali que conhecia o futuro. Sabia que aquela obra sobreviveria por mais de 4.000 anos. Sabia que milhões de turistas um dia caminhariam exatamente sobre aquele solo. Sabia que cientistas do mundo inteiro tentariam entender cada detalhe daquela construção. Mas havia um problema. Você também sabia de algo muito mais perigoso. A sua simples presença ali já podia estar alterando a história. Então surge uma pergunta inquietante. E se alguém descobrisse que você veio do futuro? Será que tentariam transformá-lo em um deus? Em um conselheiro do faraó? Ou em uma ameaça que precisaria ser eliminada? Porque a partir deste momento, a sua viagem deixaria de ser apenas uma aventura. Ela se transformaria em uma luta para sobreviver em um dos maiores impérios que o mundo já conheceu. E é exatamente isso que acontece na próxima parte. E pensar que tudo isso aconteceu há mais de 4.500 anos. Naquele momento, ninguém fazia ideia de que estava participando de uma das maiores obras da história da humanidade. Pedra por pedra, bloco por bloco, eles construíam um monumento que sobreviveria ao tempo, a guerras, impérios e gerações. Mas a nossa viagem ao Egito Antigo está apenas começando. No próximo episódio, nós vamos entrar ainda mais fundo nessa história. Você vai descobrir como era viver entre os construtores das pirâmides, conhecer os bastidores do canteiro de obras, entender como funcionava a engenharia egípcia e desvendar segredos que poucas pessoas conhecem. Então, se você não quer perder essa continuação, inscreva-se no canal agora mesmo. Assim, quando o próximo episódio for publicado, o YouTube vai avisar você. E já deixa o seu like, porque ele ajuda este vídeo a chegar a muito mais pessoas que também são apaixonadas por história. Muito obrigado por assistir e nos vemos amanhã na continuação dessa incrível viagem ao Egito Antigo. Até lá! Imagine uma situação impossível. Você é a única pessoa em todo o Egito que sabe o que vai acontecer nos próximos 4.500 anos. Você sabe que impérios irão surgir e desaparecer. Sabe que Roma ainda nem existe, que a pólvora ainda não foi inventada, que o homem um dia pisaria na Lua, e que aquela enorme construção de pedra se tornaria uma das 7 maravilhas do mundo antigo ainda de pé. Mas existe um problema. Você não fala egípcio, você não conhece os costumes, e qualquer atitude errada pode fazer você parecer um espião, ou pior,
uma ameaça aos deuses. Enquanto observa os trabalhadores, um grupo de guardas percebe que você não pertence àquele lugar. Suas roupas são completamente diferentes. Seu jeito de caminhar é estranho. Até o tecido da sua roupa parece algo nunca visto. Eles se aproximam. Você tenta explicar, mas nenhuma palavra faz sentido para eles. Você aponta para si mesmo, sorri, levanta as mãos lentamente para mostrar que não está armado. Por alguns segundos, o silêncio domina o ambiente. Então um escriba mais velho se aproxima. Ele observa você dos pés à cabeça. Toca cuidadosamente o tecido da sua camisa. Olha seus sapatos. Passa a mão pelo seu relógio. Ele nunca viu nada parecido. Naquele instante, você percebe uma verdade assustadora. Qualquer objeto moderno poderia mudar completamente a visão que eles têm do mundo. Um simples zíper, uma garrafa plástica, um relógio de pulso. Tudo pareceria magia. Você rapidamente esconde tudo o que pode. Quanto menos chamar atenção, maiores são suas chances de sobreviver. Os guardas decidem levá-lo até a vila onde vivem os trabalhadores da obra. E é nesse momento que um dos maiores mitos sobre as pirâmides começa a desaparecer. Você imaginava encontrar pessoas acorrentadas, mas vê algo diferente. Existem padarias produzindo centenas de pães, cervejarias funcionando o dia inteiro, cozinhas enormes preparando carne, peixe, cebolas, alho e tâmaras, armazéns cheios de grãos, casas simples, mas organizadas, médicos cuidando de trabalhadores machucados, ferreiros consertando ferramentas, carpinteiros fabricando trenós de madeira. Tudo funciona como uma pequena cidade. Você percebe que levantar uma pirâmide era muito mais do que empilhar pedras. Era alimentar milhares de pessoas todos os dias, transportar materiais, organizar equipes, registrar cada entrega, controlar estoques e resolver conflitos. Na prática, a construção parecia uma gigantesca empresa funcionando sem parar. Enquanto caminha pelo canteiro de obras, você observa um homem cercado por desenhistas e supervisores. Ele não carrega pedras, não puxa cordas, não grita ordens. Ele apenas observa, mede, calcula, corrige. É um dos arquitetos reais. Você percebe que tudo ali segue um plano extremamente preciso. Nada improvisado. Cada lado da futura pirâmide foi cuidadosamente alinhado com os pontos cardeais. Os egípcios utilizam observações das estrelas, sombras e instrumentos simples para garantir que a base fique quase perfeitamente orientada. É impressionante. Sem computadores, sem GPS, sem drones. Mesmo assim, eles alcançam uma precisão que ainda surpreende engenheiros modernos. Você começa a entender que o verdadeiro segredo das pirâmides nunca foi um único truque. Foi a combinação de matemática, astronomia, engenharia e organização. Agora você acompanha um grupo até a pedreira. É lá que tudo começa. O barulho é intenso. Martelos de pedra, cinzéis de cobre, alavancas de madeira. Homens trabalham durante horas para separar enormes blocos de calcário. Eles fazem sulcos ao redor da rocha, inserem cunhas, aplicam força de forma gradual. Pouco a pouco, um bloco inteiro se desprende da montanha. Você sente o chão tremer quando ele cai. Agora vem a parte ainda mais difícil: transportar aquela pedra por quilômetros. Cada bloco representa dias de trabalho. À sua volta, ninguém reclama. Todos sabem exatamente o que fazer. Existe disciplina, existe experiência, existe treinamento. É uma operação gigantesca. Você acompanha dezenas de trabalhadores posicionando um bloco sobre um enorme trenó de madeira. Mais de 50 homens seguram cordas. Outro grupo molha cuidadosamente a areia. O supervisor levanta o bastão. Um tambor começa a marcar o ritmo. Todos puxam exatamente ao mesmo tempo. O trenó desliza. Devagar, mas desliza. Você percebe algo curioso? Ninguém está desesperado. Ninguém tenta correr. Tudo acontece em um ritmo constante. É justamente essa coordenação que torna possível mover toneladas de pedra. Você entende que muitas das imagens de filmes exageram a dificuldade. Era sem dúvida um trabalho extremamente pesado.
mas também era um trabalho meticulosamente planejado. Enquanto observa a movimentação, algo chama sua atenção. Atrás do faraó, bem distante, quase escondido entre os sacerdotes, há uma figura parada. Ela não usa roupas de trabalhador. Também não parece um sacerdote. Seu rosto está parcialmente coberto. Curiosamente, ninguém parece notar sua presença, nem os guardas, nem os arquitetos, nem o próprio faraó. Mas essa pessoa está olhando diretamente para você. Você sente um arrepio. Como alguém poderia enxergá-lo em meio à multidão? Você tenta desviar o olhar, mas quando olha novamente, a figura continua ali, imóvel, como se estivesse esperando você. Será que era apenas um membro da corte? Ou alguém que sabia exatamente quem você era? Naquela noite, enquanto observa as estrelas do deserto, uma pergunta não sai da sua cabeça. E se a história já soubesse da sua chegada? E se tudo o que aconteceu naquele dia sempre tivesse acontecido porque você esteve ali? Talvez o passado não possa ser alterado. Talvez você faça parte dele desde o início. Talvez as decisões que você ainda vai tomar já estejam escritas há milhares de anos. E isso significa que qualquer passo em falso pode desencadear consequências que atravessarão milênios. Na manhã seguinte, a figura misteriosa finalmente se aproxima. Ela fala uma única frase em um idioma que você nunca estudou, mas, de alguma forma, você entende perfeitamente o significado. Eu estava esperando por você. Seu coração dispara. Quem é essa pessoa? Como ela sabe que você veio do futuro? E qual segredo das pirâmides ela está prestes a revelar? É exatamente isso que descobriremos na próxima parte. E pensar que tudo isso aconteceu há mais de 4.500 anos. Naquele momento, ninguém fazia ideia de que estava participando de uma das maiores obras da história da humanidade. Pedra por pedra, bloco por bloco, eles construíam um monumento que sobreviveria ao tempo, a guerras, impérios e gerações. Mas a nossa viagem ao Egito Antigo está apenas começando. No próximo episódio, nós vamos entrar ainda mais fundo nessa história. Você vai descobrir como era viver entre os construtores das pirâmides, conhecer os bastidores do canteiro de obras, entender como funcionava a engenharia egípcia e desvendar segredos que poucas pessoas conhecem. Então, se você não quer perder essa continuação, inscreva-se no canal agora mesmo. Assim, quando o próximo episódio for publicado, o YouTube vai avisar você. E já deixa o seu like, porque ele ajuda este vídeo a chegar a muito mais pessoas que também são apaixonadas por história. Muito obrigado por assistir, e nos vemos amanhã na continuação dessa incrível viagem ao Egito Antigo. Até lá! Na manhã seguinte, o sol volta a nascer sobre o deserto. Os trabalhadores retomam suas atividades como se nada tivesse acontecido. Cordas sendo puxadas, martelos batendo na pedra, escribas registrando cada detalhe da obra. Mas você não consegue pensar em outra coisa. A figura encapuzada. Quem era aquela pessoa? E por que ela parecia ser a única capaz de enxergar você em meio a milhares de pessoas? Você olha novamente para o local onde ela estava. Nada. Ela desapareceu. Talvez tivesse sido apenas fruto da sua imaginação. Ou talvez... Não. Enquanto você caminha sozinho próximo ao canteiro de obras, uma voz surge atrás de você. Baixa. Calma. Você demorou. Seu coração dispara. Você se vira rapidamente. É a figura encapuzada. Ela está parada a poucos metros de distância. Você tenta falar, mas nenhuma palavra sai. Então acontece algo impossível. Ela pronuncia uma frase em um idioma que você nunca estudou. Mesmo assim, você entende cada palavra, como se alguém estivesse traduzindo diretamente dentro da sua mente. Eu estava esperando por você. O tempo parece parar. Como isso é possível? Você pergunta quem ele é. A figura sorri discretamente. Meu nome não importa. O importante é que eu conheço pessoas como você. Você sente um frio percorrer o corpo. Pessoas como eu. Ele faz um leve sinal afirmativo. Viajantes. Seu coração acelera. Será que existiram outras pessoas vindas do futuro? Ele continua. Você não é o primeiro, e, infelizmente, também não será o último. A figura começa a caminhar. Você a acompanha.
Ela leva você para uma região isolada atrás da pedreira. Ali, existe uma pequena parede de pedra coberta por inscrições. À primeira vista, parecem apenas hieróglifos comuns, mas quando você observa melhor, encontra algo impossível. Entre os símbolos antigos, há desenhos que não pertencem àquela época. Um relógio, um avião, uma roda gigante, um prédio moderno. Você esfrega os olhos, não pode ser. Quem gravou aquilo? A figura responde antes mesmo da pergunta. Outros viajantes. Você sente as pernas enfraquecerem. Então ele revela algo ainda mais perturbador. Existe apenas uma regra. Não tente mudar a história. Você pergunta por quê. Ele olha para a pirâmide. Porque a história não pode ser alterada. Toda tentativa de mudá-la já faz parte dela. Você lembra imediatamente da primeira pedra que viu sendo transportada. Será que sua presença ali sempre esteve escrita? Será que você nunca teve escolha? O homem retira lentamente o capuz. Seu rosto parece comum, mas seus olhos parecem carregar milhares de anos. Ele faz uma pergunta inesperada. Você acredita que esta pirâmide foi construída apenas para servir de tumba? Você responde que era isso que aprendemos na escola. Ele balança a cabeça. Essa é apenas uma parte da história. Então aponta para o topo da construção. Existe algo escondido ali, algo que ninguém do seu tempo encontrou. Você prende a respiração antes que ele possa continuar. Gritos ecoam pelo canteiro de obras. Guardas correm em direção à pedreira. Um dos escribas aponta diretamente para vocês. Os soldados desembainham suas armas. Eles perceberam que existe um estranho conversando com alguém que não pertence à corte. A figura misteriosa olha para você pela última vez. Agora, eles sabem que você existe. Sem dizer mais nada, ele desaparece entre as pedras. Você tenta segui-lo, mas ele simplesmente sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Você permanece imóvel, olhando para aquelas inscrições impossíveis. Um relógio, um avião, um prédio moderno, marcas que jamais deveriam existir naquele lugar. Você nunca descobrirá quem as deixou, e talvez esse seja justamente o maior mistério. A figura encapuzada desapareceu para sempre. Os guardas continuam procurando por você. Ao longe, milhares de trabalhadores seguem construindo a grande pirâmide, completamente alheios ao fato de que um viajante do futuro acabou de cruzar seus caminhos. Você olha uma última vez para o topo da construção. Agora entende que, durante milhares de anos, as pessoas tentaram desvendar os segredos das pirâmides. Algumas respostas foram encontradas. Outras, talvez nunca sejam. Você fecha os olhos por um instante. Quando os abre novamente, o calor desapareceu. O cheiro da areia também. O barulho das ferramentas foi substituído pelo som familiar do mundo moderno. Você está de volta. Mas algo mudou. Na sua mão há um pequeno fragmento de calcário. Você tem certeza de que ele não estava ali antes? Então surge uma pergunta que ficará para sempre sem resposta. Você realmente sonhou ou viveu tudo aquilo? Talvez nunca exista uma resposta definitiva. Mas uma coisa é certa: as pirâmides continuam de pé, silenciosas, observando a humanidade há mais de 4.500 anos. E quem sabe, guardando segredos que ainda esperam para ser descobertos. Se você gostou dessa viagem pelo Egito Antigo, deixe o seu like e se inscreva no canal para acompanhar as próximas histórias. Qual lugar da história você gostaria de visitar em uma próxima viagem no tempo? Escreva nos comentários, eu leio todos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.